Hoje é o dia que relembra o maior crime de toda a humanidade, que foi o Holocausto. Fala aí, galera, não sei se muitos conhecem essa história, mas hoje é o dia de lembrança do Holocausto que aconteceu durante o período da Segunda Guerra Mundial, e é muito interessante para a gente estudar, aprender sobre esse episódio para evitar que outras tragédias e outras violências contra o ser humano aconteçam. Então eu vou falar brevemente aqui o que foi o Holocausto, para que todos conheçam, e talvez algumas lições de vida que podem sair desse episódio. O Holocausto foi considerado o maior crime de todos os tempos, porque ele foi cometido durante o período do nazismo, e ele significou o extermínio, a morte em escala industrial de toda uma população de pessoas consideradas indesejáveis pelos nazistas. Todo mundo já ouviu falar, claro, da figura de Adolf Hitler, o líder alemão, que surgiu na Alemanha depois da Primeira Guerra Mundial. Então aí tem uma primeira lição que muitas vezes a gente tem que tomar cuidado, porque um país pode estar muito machucado, pode estar muito ofendido, pode estar com reclamações reais, que eram as reclamações que os alemães tinham depois da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra foi muito dura, morreu muita gente, muitos alemães se sentiram injustiçados pelo tratado de paz que teve depois, e Adolf Hitler conseguiu juntar muita gente na Alemanha contra esse tratado, com o sentimento de vingança contra os países que tinham ganhado a Primeira Guerra Mundial e, claro, com a sua ideologia nazista, com aquela lavagem cerebral que ele foi fazendo na galera, que dizia basicamente a coisa mais importante para o nazismo é que o mundo, segundo eles, é dividido numa guerra de raças. A coisa mais importante para o nazista são as raças, que para eles tem no topo da humanidade a tal da raça pura, a raça ariana, dos loiros de olho azul, os alemães. Esses sim são os senhores do mundo, superiores a todo mundo, e depois tem uma hierarquia, né, tipo uma escadinha de raças que vão ficando inferiores. Os outros povos da Europa para ele é pior, os amarelos é pior, os negros para eles é muito pior, é praticamente na cabeça do nazista, se a pessoa é negra, ela praticamente não pertence à raça humana, ela tinha que ser uma raça escravizada, segundo os nazistas. E claro, ciganos, gays para os nazistas eram um grupo inferiorizado, um grupo que tinha que ser destruído. As pessoas que sofriam de distúrbio mental, as pessoas que tinham deficiência eram raças inferiores, e claro, os judeus. Para Hitler, os judeus eram uma raça inferior que tinha que ser exterminada. E assim vai que Hitler, através de muita violência, de muitos grupos paramilitares na Alemanha, ele vai intimidando a oposição, ele acaba sendo nomeado chanceler da Alemanha, ele não chega a vencer a eleição, ele fica em segundo lugar, acaba tomando o poder, dando um golpe de Estado depois, e vai tomando o poder absoluto na Alemanha, e aí vai realizando o seu plano, o seu sonho, aí delírio de dominação mundial e de domínio das outras raças para colocar lá os arianos como os senhores do mundo. E assim vai que ele vai separando esses grupos da sociedade. Inicialmente ele vai proibindo os judeus de atuar nas universidades, de estudarem, proibindo os judeus de exercer medicina, vai tomando os comércios, roubando a propriedade, colocando as pessoas em guetos, quer dizer, um bairro, ele fecha um bairro e coloca todos os judeus lá. E quando começa a Segunda Guerra Mundial, em setembro de 1939, aí sim Hitler acelera o seu programa, cria os campos de concentração, já tinha alguns antes, mas ele vai expandindo os campos de concentração, vai invadindo os países vizinhos, conquistando as outras terras e juntando todas as pessoas indesejáveis, especialmente os judeus, nesses campos de concentração. Na Europa, antes da guerra, tinha cerca de 12 milhões de judeus. Ele vai colocando esses judeus em campos de concentração, vai fuzilando em algumas regiões onde ele vai encontrando. E claro, muita gente ouviu falar, ele cria os campos de extermínio. Então eram campos em que as pessoas eram levadas para lá amontoadas igual gado, enfiadas dentro de trem de carga e jogadas dentro de câmaras de gás, onde eles soltavam o gás, chamado Zyklon B, um dos gases mais usados, e vai assassinando as pessoas, dezenas e dezenas de milhares de pessoas por dia ao longo de muitos anos da Segunda Guerra Mundial. Ao todo, mais de 6 milhões de judeus, metade da população judaica da Europa, é exterminada junto com todos esses grupos
que eu citei de pessoas indesejáveis aí para os nazistas, os homossexuais, os ciganos, as pessoas que tinham alguma deficiência, diversos grupos eles vão exterminando e claro, entre os 6 milhões nós estamos falando aí de 1,5 milhão de crianças, então teve 1,5 milhão de crianças assassinadas durante o Holocausto. A gente sabe, pessoal, que o ser humano tem um lado bom, um lado maravilhoso, mas também tem um lado perverso dentro de nós que pode aflorar, tem pessoas que têm esse lado perverso muito maior, tem pessoas que são psicopatas e o Holocausto ele chama a atenção frente a outras tragédias que ocorreram na humanidade pela escala industrial, pela forma fria, metódica, pela escala organizada de matar pessoas e como os alemães, os nazistas, eles desviavam recursos de guerra. Tinha momentos em que eles tinham opção, por exemplo, tem um trem aqui que eu posso escolher entre levar munição para o fronte para ajudar os soldados alemães a não perderem a guerra, ou eu posso enfiar um monte de judeu nesse trem e levar para a morte. Eles desviavam trens, investiam recursos da guerra para poder acelerar essa destruição de pessoas. O quão fanáticos, quão focados nesse objetivo eles estavam. Então, primeiro, eles foram desumanizando as pessoas nesse projeto, tirando as profissões, tirando as posses, tirando os nomes, inclusive. As pessoas elas deixavam de ser chamadas pelo nome e tinham as famosas tatuagens de número, tatuavam com marca como se fosse gado, as pessoas, cada um tinha um número, raspavam o cabelo, tiravam os dentes de ouro da pessoa, uniformizavam, colocavam primeiro em guetos, que eram aqueles bairros onde eles concentravam essas pessoas, depois levavam para campo de concentração, onde as pessoas tinham que fazer trabalho escravo. Quando as pessoas já estavam muito fracas, ou os nazistas sentiam que aquela região podia ser libertada pelos aliados, quer dizer, aquela região, em breve, exércitos aliados iam libertar, então os nazistas aceleravam os campos da morte para matar o máximo de pessoas possíveis, eles desviavam recursos da linha de guerra deles, do esforço de guerra, para poder acelerar esse extermínio, esse holocausto. E dentre os prisioneiros que estavam trabalhando como escravos, tinha 2 jovens, que eu queria citar aqui como exemplo, um senhor chamado Simão, uma senhora chamada Raquel, que tiveram a família inteira assassinada, os pais do Simão foram assassinados, os pais da Raquel foram assassinados, vários irmãos assassinados, porém eles estavam entre a minoria que conseguiu escapar, apesar de ter passado 6 anos aí passando fome, trabalhando como escravo, e Simão e Raquel não queriam mais ficar na Alemanha depois da guerra, acabaram pegando um navio, vindo para o Brasil, e são os meus avós. Então posso dizer que eu como judeu, como descendente de sobreviventes de campo de concentração nazista, que tive uma história familiar também de escutar muito essas histórias, de poder crescer escutando como foi os horrores de ter passado a Segunda Guerra Mundial. Assim como muitos outros sobreviventes que acabaram vindo parar no Brasil, meus avós sempre tiveram uma grande admiração e uma grande gratidão pelo Brasil, porque eles chegaram aqui falando, caramba, é um país quente, não só em termos climáticos, mas também um país acolhedor, um país que as pessoas são mais tolerantes, não tem aquele ódio racial, aquele ódio religioso que existia na Europa. Então a família sempre foi muito grata ao Brasil, chegaram sem nada e com muito trabalho duro, muito estudo, poupando, investindo, fazendo muita caridade, foram construindo uma vida aqui no Brasil, assim como muitas outras famílias, tanto de judeus quanto de outras religiões também. E aí fica na minha cabeça, pessoal, que existem lições muito importantes que a gente tem que tirar do Holocausto. E a lição é que a gente tem que ficar esperto para líderes demagógicos, aquele líder que você fica, aquele cara é maravilhoso. Quando a gente começa a idolatrar muito um líder e ele tem muita ideologia, ele começa a vomitar goela abaixo ideologia e botar culpa em alguém. O líder que começa com muitas certezas, o cara tem certeza demais de tudo e aponta culpados, a gente tem que tomar cuidado. E a outra lição muito importante é que Hitler, por incrível que pareça, ele conseguiu uma boa fatia eleitoral, mas ele nunca venceu as eleições. Ele nunca teve a maioria realmente na Alemanha. Então, para ele conseguir o poder, ele teve que contar com uma coisa que todo ditador, todo tirano, todo líder maléfico, ele conta, chamada o silêncio da maioria. A gente tem que ficar ciente, pessoal, de que quando começa a tirania, quando começa um cara a ser ditador, começa a adquirir poderes, a coisa que ele mais quer é a apatia, é o medo, é a gente ter preguiça, a gente deixar para os outros, a gente achar que não vai chegar aqui, nunca vai ser comigo, alguém tem que fazer alguma coisa. É isso que a gente tem que ter dentro do coração, um fogo, né? Um fogo da liberdade, um fogo para defender o que é certo, custe o que custar, porque a gente sabe, pessoal, para que o mal vença,
basta que os bons não façam nada. Essa é a verdadeira lição do Holocausto, que seja uma boa lição para que nunca mais aconteça com nenhum povo.